Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pergunte ao Daniel e receba uma resposta católica. É isso aí, querido povo de Deus. Eu estou aqui com 3 perguntinhas. Você que deseja fazer sua pergunta, envia para o meu WhatsApp, ou aqui nos comentários no YouTube, ou nos comentários no Instagram. Tá certo? Que a gente vai selecionar algumas e vamos gravar 3 respostas por vídeo, beleza? Gente, olha só, as perguntas que me fizeram são bastante interessantes. A primeira: Daniel, como devo considerar os ensinamentos dos santos? Devo desprezar e ficar somente com a Bíblia? E aí? Vamos lá, né? Segunda pergunta: a tradição deve ser rejeitada? Vamos argumentar isso na própria Sagrada Escritura e nos ensinamentos dos santos. Terceira pergunta: só Jesus salva. Como entender que fora da igreja não há salvação? Gente, essas perguntinhas são muito legais, gente. Tá sendo muito legal gravar aqui, porque vai ajudando você também a tirar suas dúvidas. Você, através da pergunta de outras pessoas, você vai crescendo em conhecimento. Mas antes, gente, deixa eu falar rapidinho com você. Ajuda a nossa missão a continuar a distribuição de cestas básicas. Toda quarta-feira a gente distribui cesta básica. E, gente, a gente precisa do financeiro para isso. Uma parte eu consigo tirar do meu próprio bolso, com as vendas de texto que eu tenho, vendas de roupa que eu tenho. Mas uma boa parte vem através das doações de vocês. Muitas pessoas acham que, muita gente já deve doar. Gente, sério mesmo, Deus sabe meu coração. São pouquíssimas as doações que entram. Então você que puder, ajuda a gente. O Pix vai ficar aqui na tela. Cara, eu só peço R$1, certo? Se cada um de vocês doar R$1 por mês, eu tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar muita gente por causa da quantidade de visualizações que a gente tem aqui. Então é muita gente que vê. Então ajuda a gente, vai ficar aí o Pix, a gente vai estar intercedendo por cada um que ajudar, beleza? Obrigado. E também aqui em cima vai ficar meu WhatsApp, para você que deseja comprar os nossos materiais de estudo bíblico e os nossos cursos em defesa da fé católica e formando pregadores. Você que deseja ser um pregador, a gente tem um curso falando sobre isso, tá bom? Então vamos lá para as nossas respostas de hoje. Hoje eu estou mais animado aqui no vídeo, né? Tem dia que eu estou mais comunicativo, né? Mais acelerado. Vamos lá, gente. A primeira pergunta é: Daniel, como devo considerar os ensinamentos dos santos? Devo desprezar e ficar somente com a Bíblia? Gente, a gente precisa entender uma coisa. Os santos foram pessoas, né, que viveram uma vida de uma profunda intimidade com o Espírito Santo. Então, eles, por terem uma intimidade muito grande com o Espírito Santo, eles trazem para nós ensinamentos preciosos. Por exemplo, o próprio Paulo, né, São Paulo, ele diz assim lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1: sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Veja só, ele diz: vocês me imitem como eu sou de Cristo. Então Paulo, ele deixa claro que existem ensinamentos que a vida pessoal dele passava para aquelas pessoas. Então cada santo tem, certo, algo a ensinar. Você vê, por exemplo, a prova disso aqui em Hebreus 13. Pegue aí sua Bíblia em Hebreus 13, versículo de número 7. Eita, o caminhão passando. Gente, eu não tenho estúdio não, eu faço as minhas coisas na simplicidade mesmo, viu? Não pense que eu vou fazer essas edições profissionais, que eu não vou. Vai continuar assim, na simplicidade, beleza? Então vamos lá. Hebreus 13, 7 diz assim: lembrai-vos de vossos guias que vos pregaram a palavra de Deus. Considerai como souberam encerrar a carreira e imitai-lhes a fé. Ou seja, nós devemos lembrar de nossos guias na fé e devemos imitá-los. Então não tem como alguém dizer assim: eu só vou pelo ensinamento bíblico dos santos, eu desprezo, né? Não preciso dos ensinamentos dos santos, só preciso da Bíblia. Mas a própria Bíblia diz que a gente tem que se espelhar nos santos também. A gente tem que ver os ensinamentos deles. A gente tem que aprender com eles, certo? E há algo interessante que diz aqui em João 14, olha só. Em João 14, versículo 26 diz assim:
Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Ora, viria novos ensinamentos com o Espírito Santo. Esses ensinamentos seriam como, né? São como esses ensinamentos? Através da vida dos santos. Homens e mulheres que tiveram uma profunda intimidade com Deus. Então, nós não devemos desprezar os ensinamentos dos santos, os conselhos dos santos. Você quer mais uma prova? Pega aqui Provérbios 11, 14. Pega aí na tua Bíblia, Provérbios 11, 14, que vai dizer assim: por falta de direção cai um povo. Onde há muitos conselheiros, ali haverá salvação. Onde há muitos conselheiros, ali haverá salvação. Ou seja, os santos, eles deixam seus ensinamentos, seus conselhos para nós. Então nós não devemos desprezar os santos, os ensinamentos dos santos. Beleza? Segunda pergunta, a tradição deve ser rejeitada? Lógico que não, né? Lógico que não. Se for a santa tradição, ela não deve ser rejeitada. Você pega aqui, ó, 2 Tessalonicenses 2,15. Vamos pegar aqui, 2 Tessalonicenses 2,15. Vai dizer o quê? Deixa eu pegar aqui. Vai dizer assim: assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavra ou por carta nossa. Isso é a tradição. Os ensinamentos que de nós aprendestes. Ou seja, ensinamentos que passam de geração em geração. Isso é a tradição. Nós não devemos desprezar a tradição. E lá vai passando, né? E tem um ensinamento também aqui, que eu tenho aqui anotado, muito bom, que diz assim, isso é patrística, tá? Clemente aos Coríntios. Deixemos, portanto, as preocupações vazias e inúteis e sigamos a norma gloriosa e veneranda da nossa tradição. Então, existe uma santa tradição. Existem tradições que devemos desprezar, sim, mas jamais a santa tradição, que é um dos 3 pilares da fé católica. Quais os 3 pilares? Sagrada tradição, sagrado magistério e sagrada escritura. Beleza? Então, a tradição, a santa tradição não deve ser rejeitada. Tá certo? Acabei de mostrar para vocês. Terceira pergunta, essa aqui é muito interessante. Diz assim: só Jesus salva? Como entender que fora da igreja não há salvação? Essa frase ela é muito dita pelos protestantes, né? Só Jesus salva. E eles falam na intenção de rejeitar a devoção à Nossa Senhora, de rejeitar a igreja católica. Ah, você não precisa de Maria, não precisa de igreja católica, coisíssima nenhuma. Só Jesus salva. Eles vivem falando esta frase. Mas veja só, nenhum católico verdadeiro vai dizer assim, Maria me salva. Não. Ele entende que Jesus é o Salvador. Só que os santos nos auxiliam na salvação. Nossa Senhora nos auxilia na salvação. Certo? E há um detalhe aqui que nós precisamos entender. Jesus. Ok, Jesus salva. Verdade isso. Agora vem cá. Jesus Cristo tem um corpo místico. Que corpo místico é esse? Que corpo místico é esse? A igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja tem sua hierarquia. Enfim, a igreja católica é o corpo místico de Cristo. Então, se eu digo que só Jesus salva, e eu quero ser salvo fora da igreja, como é que isso vai acontecer? Se eu me desligo da igreja, eu me desligo de Cristo, pois a igreja é o corpo místico de Cristo. Isso está em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, leia na sua Bíblia, Romanos 12, 5 e Colossenses 1, 18. Esses versículos que eu estou mostrando a vocês, vai mostrar claramente que a igreja é o corpo místico de Cristo, que Cristo é o cabeça da igreja. Então, sim, só Jesus salva. Mas ele salva como? Através da morte na cruz. Jesus morreu por nós. E através da igreja.
Pois aquele que é batizado, ele passa a fazer parte do corpo místico de Cristo. Se eu me desligo da igreja, eu me desligo de Cristo, pois a igreja é o corpo místico dele, e todo o corpo tem que estar em unidade com a cabeça, que é Cristo. Então, é assim que nós entendemos isso. E precisamos explicar para muitos protestantes que não querem entender que quando o católico diz fora da igreja católica não há salvação, ele está dizendo que fora de Cristo não há salvação. Fora do corpo místico de Cristo não há salvação. Se eu me desligar, eu vou apodrecer. Você pode pegar aqui, por exemplo, ó, em João 15, né? Vai mostrar isso. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Olha só, João 15, a partir do versículo 1. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará, e podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também, vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Ou seja, se eu sou arrancado da videira, ou seja, se eu me desligo, o galho vai acontecer o quê? Vai apodrecer. Não é verdade? Assim é, se eu pego esse meu dedo e arranco, ele vai apodrecer. Fora da igreja significa fora de Cristo. Ah, Daniel, mas aí tem pessoas lá fora que podem ser salvas? Lógico que sim, gente. Pela ignorância invencível. Tem gente que está sendo enganada, manipulada. E por aí vai. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo que não é católico vai para o inferno. Não é assim. Tá? Mas nós necessitamos da igreja. Já é bem desafiante você ser salvo. Você estando na igreja verdadeira, você imagina você fora dela, né? Então já é desafiante, porque a santidade é uma constante luta diária, né? Então assim, precisamos entender isso, certo? Então, quando a gente diz fora da igreja, estamos afirmando fora de Cristo. Porque a igreja é o corpo místico de Cristo, entendeu? Não essas igrejas aí que inventaram. Existe uma igreja verdadeira que é a católica do mundo todo. A apostólica que vem desde os apóstolos. As seitas protestantes não vieram desde os apóstolos. E romana porque a sua sede está em Roma. Tá bom? Então aí, galera, foi mais um vídeo de Pergunte ao Daniel e receba uma resposta católica. Muito obrigado, gente, vocês que estão divulgando, né? Divulgando, a galera que está ajudando o meu trabalho de evangelização. A gente pega esse dinheiro da doação, a gente coloca combustível no carro, dá manutenção no carro da missão. A gente, muitas das vezes, tem que almoçar fora por causa das missões. Não dá pra gente voltar para casa. Então, às vezes, até a gente leva umas quentinhas dentro do carro para poder comer nos caminhos aí das missões. E também a gente compra as cestas básicas, a gente manda fazer panfleto católico. Então, é muita coisa. Então, galera, ajuda se você puder. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.